Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é Carla Zambelli, deputada federal do PSL de São Paulo, ainda do PSL. Combinei com vocês de estar aqui 8h30, são 8h30 em ponto, hoje é domingo, e para conversar um pouco com vocês a respeito dessa situação que vem acontecendo, né, no PSL, com o presidente Jair Bolsonaro, o que a imprensa tem chamado de briga. Enfim, vocês têm que entender o que está acontecendo. Eu sempre pautei as minhas ações pela transparência, então eu acho super importante trazer aqui para vocês. Agradeço o fato de vocês virem aqui escutar, tá? Bom, essa live também vai ser reproduzida no YouTube. Olha que legal, como é bom avisar as pessoas com antecedência. Já temos quase 1.500 pessoas ao vivo, então isso ajuda bastante para a gente poder replicar a verdade. E olha só que interessante, falei 1.500, já baixou para 1.100 de uma vez, então o Facebook deve estar já dando um jeito de retalhar a nossa live. Então eu peço que vocês compartilhem para que mais pessoas possam escutar a verdade. Então vamos lá, pessoal. O que aconteceu para a gente chegar nesse ponto que a gente está hoje de ter pedido, feito um processo contra o PSL? Vamos lá. Há alguns meses, se vocês olharem na imprensa, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente do partido, Luciano Bivar, e eles tiveram uma conversa, e nessa conversa foi dito para a imprensa inteira, na saída dessa conversa, que os dois tinham se acertado e que o partido ficaria, o Bolsonaro ficaria no partido e ficaria tudo bem e estava tudo em paz. Mas fato é que, passado algumas semanas, o presidente Jair Bolsonaro tinha pedido, e aí a gente conseguiu se inteirar disso, o presidente Jair Bolsonaro tinha pedido uma auditoria nas contas do PSL. Ele tinha pedido para que o PSL cumprisse com a sua obrigação estatutária de entregar os balancetes mensais a respeito dos gastos e do dinheiro público, do uso do dinheiro público. O partido PSL hoje é o segundo maior partido do Brasil, graças ao presidente Jair Bolsonaro, elegeu 53 deputados, 54 deputados, e isso gera um fundo partidário muito grande. Então a preocupação do Bolsonaro é que, por mais que esse fundo não seja gerido por ele não tenha nenhuma participação no gasto desse fundo, de uma forma indireta, se houver alguma coisa errada, ele pode ser envolvido, né? A imprensa pode usar o nome dele para criticar o PSL. Então é muito importante que o presidente esteja em um partido transparente, pautado pela moralidade, pela ética e principalmente em cima da plataforma que nós todos nos propusemos de combate à corrupção. Então é muito importante que essa caixa preta do PSL seja aberta. E foi isso o que o Bolsonaro acabou de pleitear sexta-feira agora, né, anteontem. O Bolsonaro entrou com um processo e 20 deputados entraram junto com ele, tá? Mas como é que se deu isso? Por que só 20 deputados? E o que aconteceu que de repente a imprensa começou a falar disso? Na semana passada, por conta dele ter dito várias vezes que queria a abertura dessas contas e a presidência do PSL não dava uma resposta, ou até respondia, mas sempre se esquivando desse assunto, primeiro porque era muito caro, e depois porque aí já era bem mais barato, mas eles não queriam muito aquela empresa, enfim. E a auditoria, gente, eu acho que muitas pessoas sabem, eu vim do ramo de auditoria de empresas, apesar de não ser auditora, eu sou consultora, mas trabalhei na KPMG, trabalhei na Bearing Point fora do Brasil, na Capgemini, conheço a Pricewaterhouse. Então, assim, são empresas que basta você contratar uma empresa e pedir uma auditoria. E balancetes é uma coisa muito fácil de se fazer. E vocês, cada um de vocês, cada um de nós, porque eu também pago imposto, somos... nós temos o direito de saber o que fazem com o nosso dinheiro público. E aí o Bolsonaro, essa semana, acho que pegaram um vídeo dele dizendo que o Bivar estaria queimado, o Luciano Bivar, que é o presidente. Aquele jeito do Bolsonaro de falar as coisas de forma muito sincera. Esse vídeo caiu na rede e o Luciano Bivar, presidente do PSL,
falou algumas coisas que nós, deputados que defendemos o presidente, nos sentimos na obrigação de defender o nosso presidente. A gente fez uma carta apoiando o presidente Bolsonaro, na qual a gente não conseguiu falar com todos os deputados, aconteceu de uma hora para outra, e a gente encontrou com o presidente na quarta-feira, às 2 horas da tarde. Nem todos os deputados a gente conseguiu chamar, conseguiu telefonar para chamar. A gente não sabia exatamente quem estaria do lado do Bivar, né, nessa treta, e quem estaria do lado do Bolsonaro. E então a gente fez uma carta em apoio ao presidente, dizendo que nós gostaríamos que o PSL agisse de forma transparente, democrática. E por que essa palavra democrática? Porque a carta e todo o problema se baseiam em 2 pontos: falta de transparência e falta de democracia. A falta de transparência é com o uso dos recursos públicos. Estamos dizendo que tem alguma coisa de errado? Não necessariamente. Talvez esteja tudo certo, mas nós queremos saber. E vocês têm o direito de saber também, né? Nós, deputados, que emprestamos nosso nome para o PSL, o PSL para nós, né, vice-versa, nós temos o direito de saber como que é usado esse recurso. E democracia. Por que democracia? Porque há pouco tempo foi alterado o estatuto do PSL e foram colocadas 135 pessoas que votam em qualquer convenção e que são pessoas do atual presidente do PSL. São pessoas dele. Então, por mais que nós, deputados, votemos também, e a gente queira, por exemplo, eleger uma chapa ligada ao presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, para ele poder ter o controle do partido, vamos supor que a gente quisesse isso, a gente não poderia, nunca conseguiria ganhar. Por quê? Porque o Bivar já tem essas 135 pessoas. Então, é como se ele estivesse pautado numa perpetuação eterna do poder. E isso vai contra tudo que a gente vem lutando todos esses anos. E aí vocês podem perguntar assim, então existe algum interesse no poder, né, de tomar o partido? Não. Eu, por exemplo, não tenho interesse nenhum, zero, de fazer parte da executiva do PSL, seja em São Paulo, seja na Nacional. E já neguei alguns convites de participar de executiva. Não quero. Eu quero ter meu tempo livre para legislar, não quero cuidar de partido. Isso é um direito meu e eu acho que meus eleitores esperam isso de mim. Eu não quero ter essa responsabilidade, eu acho que mexer com o dinheiro público é horrível, então eu prefiro continuar como eu tô. E como eu, tem várias pessoas. Só que mesmo eu não querendo participar da executiva, eu quero ter o direito de poder votar e meu voto valer alguma coisa. E não simplesmente meu voto vai para a lata do lixo, porque já tem 135 pessoas que sempre vão votar na mesma pessoa ou no mesmo grupo, tá? Então essa é falta de transparência e falta de democracia na escolha da executiva. O presidente Jair Bolsonaro assinou na sexta-feira, um processo, um pedido solicitando a abertura da caixa preta do PSL. E nós, deputados, firmamos isso, assinamos isso daí, passamos uma procuração para a advogada Karina Cufa. Inclusive a Karina é uma pessoa maravilhosa, e a Karina foi quem entrou com esse processo junto com o doutor Admar também, que são 2 advogados excelentes. Inclusive, graças a Karina é que o presidente conseguiu se eleger no sentido de garantir a candidatura dele. Eu tenho recebido muito a seguinte frase: eu não votei no PSL, eu votei no presidente Jair Bolsonaro, né? Muita gente, todos os meus eleitores não votaram em mim porque eu estou no PSL, votaram em mim independente do partido que eu esteja. É claro que também isso a gente não pode ser ingrato. Graças ao PSL, graças ao Bivar, o presidente teve a sua legenda garantida, eu tive minha legenda garantida, assim como todos os deputados que entraram. Então, a gente precisa nós precisamos não ser ingratos, né? Não podemos ser ingratos, mas também não podemos ser tapados. Acho que a palavra é essa. Então, é importante o seguinte: não existe, ainda não está definido se vamos ou não deixar o PSL, tá? Algumas pessoas já foram retalhadas, pessoas perderam cargos em comissões. Eu não sei ainda o que vai acontecer comigo, né? Eu estou em várias comissões. Ouvi dizer que amanhã, essa semana, vou ser cortada de algumas comissões. E isso me entristece pelo motivo de que
eu não estando nas comissões, não sendo titular de comissão, eu não posso votar e aí eu não posso também defender o governo como vocês têm visto que eu tenho feito esses últimos meses todos. Então, é nas comissões que as coisas acontecem. As decisões são tomadas nas comissões. Elas vão a plenário já praticamente fechadas, tá? Então, é super importante que os deputados tenham cargo nas comissões. E essa retaliação de dizer que vão tirar a gente das comissões é algo que me entristece bastante, mas eu acho que, enfim, quem planta colhe, né? E se a gente está plantando essa dúvida, eles têm o direito também de responder como eles quiserem. A nossa briga não é pessoal, nós não temos nada pessoalmente contra o Bivar, mas a gente quer transparência, tá? E se não há receio em relação às contas dos últimos 5 anos, não é só agora no último ano, em relação aos últimos 5 anos, então que se abra essa caixa preta para que o povo possa saber como estão as contas do PSL e para que o presidente possa ter mais tranquilidade de estar num partido sem ficar com receio de, afinal de contas, o que está sendo feito com esses milhões e milhões de reais de vocês, contribuintes. Então eu peço que vocês compartilhem essa mensagem. Eu fiz questão de fazer com muita tranquilidade para vocês entenderem o que está acontecendo. Algumas perguntas que podem surgir. Ah, mas quem não assinou está contra o Bolsonaro? Não necessariamente. A gente tem visto pessoas que têm medo de retaliação, né, não quer sair das comissões e tal, então tem receio de assinar. A gente tem visto pessoas que já têm o controle do PSL naquele seu estado, e aí é uma questão política. Eu, particularmente, acho muito egoísta da parte da pessoa, mas talvez ela tenha um objetivo aí maior, por exemplo. Tem gente que não assinou porque o PSL do estado está no nome da pessoa e a pessoa já fez um projeto para o ano que vem com prefeitos, com vereadores e tem receio de perder a legenda e perder todo o seu projeto, enfim, de candidatura para o ano que vem. Muitas pessoas também têm entrado em contato comigo. Ah, Carla, eu tô no PSL, eu sou presidente da minha cidade, o que eu faço? Espere, aguarde, tá? A gente tem até março para definir em qual partido os prefeitos e os vereadores vão sair candidatos. Então, se estivesse no lugar de vocês, eu esperaria um pouco mais para saber, primeiro, o que vai dar esse processo, se o Bolsonaro continua no PSL e nós que somos... Porque ele tem um cargo majoritário. Então, se amanhã o Bolsonaro disser eu quero sair do PSL, independente de qualquer coisa, ele pode sair e pode ficar até sem partido. Senadores também podem pegar e dizer, olha, eu saio do PSL e fico sem partido. Ou pode ir para outro partido. Agora, deputados não são candidaturas majoritárias. Então, o mandato não é meu, o mandato é do partido. Tá? Então, se hoje eu disser eu saio do partido sem nenhuma justa causa, o partido pode me expulsar e eu perder o meu mandato. Então, muita gente pode perguntar, Carla, por que você não sai? Porque precisa existir uma justa causa. Então, a gente quer primeiro ver as contas como estão, cobrar essa democracia nas decisões, para então tomar uma decisão, tá? Eu acho que eu tenho sido o mais clara possível, mais transparente possível, mais que isso acho que fica difícil. Existem estratégias que estão sendo montadas para que no ano que vem a gente possa ter candidaturas para vereadores e prefeitos em todo o Brasil, e eu peço que vocês confiem, tá? Eu estava falando sobre os deputados que não assinaram, então tem gente que tem medo de retaliação, tem gente que já tem uma estratégia montada para o ano que vem, e tem gente que não está com o Bolsonaro mesmo, tá? E aí eu acho que vocês têm que cobrar, cada um de vocês cobrar o seu deputado. Não existe outra possibilidade. Não, esse processo é um processo contra o Jair Bolsonaro. Bom, eu acredito que o Bolsonaro seja uma pessoa extremamente inteligente, né? Um homem que chegou até a presidência do Brasil é um homem inteligente. Então, ele não estaria assinando um processo contra ele próprio. Então, se ele está assinando, é porque ele determinou dessa forma e quem está com ele de fato vai assinar também. A não ser que tenha um projeto já montado, e isso daí eu particularmente não concordo, mas existe uma possibilidade de ser assim.
ou a pessoa está com medo de retaliação, aí nesse caso eu acho que tem que conversar com o seu deputado, porque de repente existe realmente um receio de retaliação. Eu não preciso de fundo partidário, eu não preciso de tempo de televisão, eu não estou me importando se daqui 3 anos eu vou ser reeleita ou não estou em campanha. Se eu não for reeleita sem fundo partidário e sem tempo de TV, é porque provavelmente não fiz um bom trabalho. E eu vou ter que contar com cada um de vocês se eu quiser ser reeleita. Mas eu acho que a eleição está muito longe para me preocupar com isso. Então, quem está preocupado com isso, com a sua própria reeleição, é egoísta, tá? Não deveria estar se preocupando com a sua própria eleição. Seja no ano que vem para a prefeitura ou vereança, ninguém vai ser de deputado federal para vereança, né? Mas seja para a prefeitura ou para daqui a 3 anos. Então, fiquem de olho. Qualquer outro discurso é mentira. E basta vocês verem nas redes sociais que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tem afirmado que muita gente está se pautando em mentiras e usando o nome dele, tá? Então, espero que vocês tenham discernimento e possam fazer essa avaliação. Algumas pessoas podem até não concordar comigo, mas a gente está do lado do Bolsonaro porque ele assinou o processo. Tá nas redes sociais dele. Amanhã vocês vão ver mais provas de que ele próprio está assinando esse processo e esperamos que o melhor aconteça, o melhor para o país, o melhor para o PSL, o melhor para vocês, e a gente ainda acredita que é possível que o PSL seja esse partido que mereça ter o presidente Bolsonaro. Se não for, outras estratégias existem, tá? Seja um novo partido, ou seja, migrar para um partido já existente, a estratégia todas as possibilidades estão na mesa. Então eu quero pedir para vocês tranquilidade, serenidade e principalmente confiança no nosso presidente, tá bom, pessoal? Um grande beijo para vocês. Se eu não respondi alguma mensagem, deixa aí escrito no seu comentário e deixa também sua opinião, né? Afinal de contas, eu preciso saber o que vocês pensam, tá bom? Um beijo para vocês, compartilhem e fica com Deus.